Sejam muito bem-vindos, meu nome é Peter Folkman e estou aqui para falar sobre holding familiar e patrimonial. E o tema de hoje é como convencer a sua família a constituir uma holding. Vamos lá! Como convencer a família então? É justamente o que eu coloquei. Muitos pais, eles não querem ouvir falar sobre isso. Cara, eu tenho 45 anos, eu tenho 55 anos, eu não tenho nem 70 ainda, sei lá quantos anos tem o seu pai. Eu só tenho 37, tá bom? Mas eu já penso nisso há pelo menos 10 anos. Então eu comecei a pensar a nossa holding aos 27 anos. Eu nem filho não tinha ainda, não estava nem no radar, tá? Então os pais muitas vezes pensam assim, mas eu ainda sou muito jovem, por que eu vou pensar em fazer uma holding, pensar em herança, em patrimônio, distribuição de patrimônio, planejamento sucessório, tenho muita lenha para queimar ainda. Tudo bem, você até pode ter, mas o imprevisto ele não avisa quando vem, né? É muito importante que a gente consiga trabalhar com uma certa folga, com um certo planejamento, uma antecipação, porque o imprevisto nunca avisa quando vem. E a pessoa pode vir a falecer, pode vir a faltar a qualquer momento, a pessoa pode vir a ter algum problema e não conseguir mais desempenhar sua atividade. Enfim, tem tantas... A empresa pode ter ido à falência, tem tantas vertentes que podem ser prejudiciais e que justificam a criação de uma holding, que eu acho que você não deve parar por aqui, tá? Então, principalmente eu quero incentivar vocês a conhecerem mais desse mundo, entenderem um pouco mais esse processo. Ele é árduo também, não é simples assim, também não é tão fácil, né? Eu digo que ele é fácil, mas ele é simples, mas ele não é fácil, né? Então a gente tem que tentar fazer um passo de cada vez, tentar fazer esse planejamento e começar a executar ele logo, porque ele também não é da noite para o dia, né? Você não consegue formatar a holding da noite para o dia. Então, o passo inicial, eu estou falando muito aqui de relacionamento familiar, que eu falei na live de segunda-feira. Hoje eu estou falando aqui sobre como convencer a sua família. Então, se você acha que isso é para você e você tem um ambiente de relacionamento que dá para fazer a holding, então hoje eu vou te dar as dicas, os insights para você realmente conseguir colocar isso em prática. Já agenda agora o jantar em família, convida todos os irmãos, todos os envolvidos, diz eu vou fazer um jantarzão, faz lá um jantar legal pra galera, mas um jantar que tem que sentar à mesa, não faz churrasco porque aí dispersa muita galera, fica todo mundo em volta da churrasqueira correndo por aí, não é assim, tem que ser aquele jantar formal, sabe, aquele risotinho, sentado à mesa, olho no olho, para que você possa explanar e botar em prática tudo que eu vou explicar para você hoje, tá certo? Então, os pais têm muitas crenças relutantes, eu falo pais, mas podem ser avós ou os patriarcas, enfim. Tem muitas crenças relutantes, limitantes, desculpa, eles são muito relutantes, eles não querem, eles acham que aquilo não vai dar certo, que os filhos vão brigar, que um vai querer a casa da praia, outro vai querer o sítio e eles vão se bater, e que eles não querem isso, que eles preferem que os filhos façam isso quando eles já não estiverem mais aqui. Quando é tarde, eles acham que é o melhor momento, porque justamente querem tirar isso do ombro, mas não fazem isso por mal, fazem isso por desconhecimento. Muitas famílias não fazem ideia, muitas pessoas não fazem ideia do dinheiro que você precisa ter para herdar alguma coisa hoje em dia. E mesmo que você não herde alguma coisa, você vai deixar alguma coisa para os seus filhos, né? Claro, se você não tem a intenção de constituir patrimônio, essa live não é para você. Mas se você tem, é importante que você pense nos seus filhos, pense nos seus sucessores, porque eles precisam ter esse planejamento, essa base, né, da sua família. Então, os pais, geralmente, eles preferem assim, eles não têm conhecimento dos fatos, às vezes não sabem, eu sei que é caro, mas também não é tanto assim, né? Então, falta essa empatia com a próxima geração, muitas vezes eles pensam com uma cabeça muito limitada, né? Algumas pessoas têm uma cabeça muito limitada, têm um patrimônio grande, mas têm a cabeça limitada. Acontece muito em famílias que têm terras muito grandes, que é um volume de dinheiro enorme que vai ser gasto no inventário, no ITCMD, enfim. Então, muitas vezes eles não têm essa percepção, né? E cabe a nós, a geração talvez mais instruída, ou a geração que teve mais oportunidades, ou a geração que está acessando o conteúdo de uma maneira mais valiosa, insistir nisso e talvez ser a fonte promotora desse diálogo, né? O start, o líder, quem vai realmente insistir nessa situação.
E também a gente precisa entender que principalmente as gerações mais antigas, e nós também enfrentamos isso, eu tenho certeza que alguns de vocês vão se identificar com algumas coisas que eu vou colocar aqui agora, mas é justamente assim que a gente entende e foi criado de que o dinheiro é pecado, que ter dinheiro é coisa para rico, não é para mim, que ter dinheiro é porque o cara deu golpe em alguém, o cara é rico, deve estar dando golpe em alguém, o cara cresceu muito na empresa, ele está devendo imposto, ele fez alguma maracutaia, porque com certeza ele não ganhou o dinheiro dele licitamente. Isso é muito normal, a gente tem essas crenças, a nossa cultura é assim, né? Muitas vezes a gente acaba atacando uma pessoa porque a gente gostaria de ser como ela, né? Eu ataco o cara que tem dinheiro porque eu justamente queria ter o dinheiro que ele tem. Então a gente foi criado com essa imagem de que o dinheiro é um pecado, de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro não é pra mim. Você aí, uma família pobre, te bota no teu lugar, certo? Quantas pessoas pobres viraram pessoas muito ricas, mas que tiveram menos oportunidade que milhões de outras pessoas, mas que tiveram uma ascensão gigantesca, tá? Então justamente porque se planejaram, se organizaram, trabalharam, fizeram a lição de casa, certo? Então muitas vezes, quem não tem um avô que às vezes falava assim, pede ajuda pro pobre, porque esse vai te ajudar, o rico não vai te ajudar. Ou ainda a pessoa vai dizer assim, eu não gosto de rico, porque rico é tudo metido. Eu gosto de pobre, porque pobre é uma pessoa simples, uma pessoa mais honesta. O rico é tudo metido e tudo metido em maracutaia também. Você nunca ouviu isso do seu avô, do seu bisavô, de alguém da sua família? É muito comum as pessoas mais antigas, principalmente, falarem justamente sobre isso, né? E a gente sentia assim que o dinheiro é uma coisa ruim, que quem tem dinheiro não é uma pessoa boa, eu vou me afastar, porque esse cara, não, eu não vou mais ser amigo dele, ele ganhou muito dinheiro, ficou nariz empinado, ou sei lá o que, tem acesso a coisas que não tem mais, eu não quero mais. Então realmente não é assim, não é por aí, né? E a gente inclusive às vezes erra, eu me percebo, né, errando com os meus filhos na criação com eles, porque a gente usa às vezes o gatilho mental da escassez com eles, né? A gente diz assim, o pai não tem dinheiro, não vai comprar aquele caminhão, aquele carrinho, não vai comprar aquela boneca, porque eu não tenho dinheiro. Mas você está despertando naquela criança uma sensação de insegurança, uma sensação de... Não é um relacionamento saudável com o dinheiro, certo? Parece sempre que o dinheiro vai acabar, meu Deus, o dinheiro vai acabar, como é que eu vou fazer pro dinheiro? É tudo pelo dinheiro. Então você tem um desnível muito grande, né, com esse relacionamento com o dinheiro. Então isso não é legal. Então quando a gente fala para as crianças, por exemplo, que não dá para comprar um brinquedo hoje, porque você já ganhou um brinquedo no mês passado, na semana passada, no ano passado, no aniversário, ou que os brinquedos são só nas datas comemorativas, que normalmente a gente não compra brinquedos fora de época, ou que de repente a criança precisa trabalhar, precisa ajudar em casa para ganhar um dinheirinho e guardar o dinheirinho e ir lá comprar o seu brinquedo, quando, né, fora de época. Então justamente você está ensinando para aquela pessoa, para tua criança, para teu filho, que ele lide bem com o dinheiro, que ele sabe que se ele trabalhar ele vai ter, que não é que ele não pode ter, não é que ele não é merecedor de dizer assim, tu é filho de pobre, se liga, pia, capaz que eu vou te dar esse carrinho aí, esse carrinho custa muito dinheiro. Então você não está dando uma boa lição para a criança, certo? E ele vai crescer aquele adulto frustrado, achando que o dinheiro não é para ele, achando que isso tudo não é para ele. Tá? E a gente precisa entender quando talvez os nossos pais ou avós tenham essas crenças limitantes. Eles foram ensinados assim, eles foram criados dessa maneira. Não quer dizer que não possam mudar? Claro que não, podem mudar, podem evoluir. O seu papel muitas vezes dentro da sua família é tentar conduzir eles para a luz desse problema, entende? Mostrar para eles os caminhos que dá para fazer, de que não é pecado, que o dinheiro não é uma coisa ruim, que falar de dinheiro não precisa ser um tabu, que eu dizer pro meu pai, pra minha avó, pra minha tia, pra alguém que eu quero um plano sucessório, eu não tô falando que eu quero herdar, eu quero um patrimônio, eu quero meu dinheiro no bolso, certo? A gente tem holding, eu não tenho dinheiro nenhum no meu bolso, entendeu? A gente simplesmente fez um planejamento sucessório, onde as coisas estão no nome do CNPJ, onde aquele CNPJ eu também integro, onde um dia, de repente, quiçá, eu vá receber algum rendimento, certo? Algum dividendo daquilo ali, dependendo da formatação que você quer. Então, não as pessoas geralmente falam assim, eu não quero ouvir falar em herança, meu Deus, o pai e a mãe vão se chatear se eu falar sobre herança, por que eu vou falar sobre isso? Está parecendo que eu estou querendo agorar eles, que eu estou querendo que eles morram logo. Gente, não é isso, isso é uma crença muito limitante, isso é
um entrave que a gente tem que quebrar, é um tabu que a gente tem que vencer, é um paradigma isso, não falar sobre isso, certo? Então é mais recomendável simplesmente você perder o patrimônio da tua família porque você não é merecedor disso, ou porque você é pobre. Eu não tenho dinheiro nem para pensar numa holding, capaz não tem nem dinheiro Você não tem R$200 por mês, R$300 por mês, R$400 por mês para herdar um terreno de 1 milhão, herdar um terreno de 500 mil? Pensa bem, às vezes o esforço momentâneo é pensando lá no futuro. Às vezes a gente precisa abdicar de alguma coisa hoje. Se eu estou fazendo uma faculdade, eu vou deixar de ir num aniversário, num casamento, numa festa, numa viagem, porque eu preciso pagar a mensalidade de faculdade, ou porque eu preciso estudar para aquela faculdade. Então você tem que entender que criar a holding também é abdicar de algumas coisas no presente, pensando no futuro. Isso é o mais importante, que você tem que tentar planejar o seu futuro, e a grande maioria da população não planeja o seu futuro. As pessoas vivem de hoje para amanhã, de hoje para amanhã. Herdou alguma coisa, vamos gastar, vamos viver, vamos comprar um carro, vamos fazer uma festa, vamos fazer... E não tem um planejamento familiar, certo? E por isso que muitas famílias, muitas vezes ricas, riquíssimas, quantas famílias muito ricas você conhece, que em 20, 30 anos perderam tudo, e hoje vivem de nada, vivem uma miséria, vivem uma vida muito medíocre. Não adianta a gente achar que dinheiro não traz felicidade. Eu ouvia muito isso quando eu era criança: dinheiro não traz felicidade. Não traz felicidade para quem tem uma casa, para quem tem comida, para quem tem tem um mínimo de conforto, né? Para quem pode realizar seus sonhos. Mas para quem vive vendendo almoço para comprar janta, não é feliz, não tem como ser feliz. Você já pensou a pressão que você sofre dos seus filhos, você não saber se você vai ter comida para os seus filhos hoje à noite? Então é muito ruim isso. Não ter dinheiro é muito ruim, e ter muito dinheiro pode ser ruim, mas pode ser muito bom também. Pode ser e deve ser muito bom. O dinheiro tem que trazer felicidade, tem que trazer realização pessoal, tem que trazer filantropia, tem que trazer aquilo que você quer. O dinheiro traz segurança, o dinheiro traz conforto, o dinheiro traz saúde. Você morar numa casa inóspita, cheia de mofo, uma casa muito fechada, ruim, que não bate sol, ou você morar numa casa arejada, com iluminação natural, que tem um piso que você consiga limpar, desinfetar, que tem um banheiro decente, isso é saúde, isso reverte saúde para as pessoas. Você ter dinheiro para acessar a saúde bucal, para ir num oftalmologista, para fazer um check-up geral, você precisa do dinheiro para tudo hoje em dia, infelizmente ou felizmente, né? Mas enfim, a gente precisa entender que o nosso relacionamento com o dinheiro, ele é eterno. A gente vai ter que se relacionar com ele eternamente. A gente precisa dele eternamente. Não precisa do volume que talvez a gente acha que precisa, né? Então aí já começam a entrar outros problemas, outras doenças, né? Como ansiedade, enfim, ganância. Acho que a gente nem vai entrar nesse tema aí. Mas principalmente a gente precisa explicar para a nossa família que ter dinheiro ou ter um patrimônio, mesmo que herdou um rancho lá no cu do mundo, lá no inferno, mas que hoje ele tem um valor, que ele tem um patrimônio, que ele tem que ser preservado, que ele tem que se zelar por aquilo ali, que a gente tem que tentar pensar naquilo ali. E também eu estou fazendo um gap muito importante. Eu não quero simplesmente que vocês saiam por aí fazendo holding de tudo quanto é imóvel, né? Isso tem que ser planejado, pensado, ver se é viável, se vale a pena no conglomerado familiar, qual é o volume de patrimônio que tem, enfim. Mas o que eu quero despertar para você é que às vezes a pessoa pensa: mas eu só tenho um imóvel, eu só tenho uma casa. Mas depende da casa, depende do imóvel, às vezes você não faz nem ideia de quanto aquilo ali vale, tá? Quantas pessoas você conhece na sua cidade que vão abordando os colonos do interior e vão comprando verdadeiras fortunas a preço de banana? Porque os colonos não fazem ideia. Às vezes eles pensam: meu Deus, 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, mas o imóvel vale 1 milhão. E eles pensam e se deslumbram com aquele dinheiro porque nunca viram tanto dinheiro, porque não foram criados para aquilo ali, porque os pais falaram que eles não poderiam ser ricos, porque os pais falaram que o dinheiro não é para eles, porque os pais falaram que os ricos não prestam e que quem tem dinheiro não presta. Então aquela pessoa acaba sendo enganada, sabe? Tem muita gente ruim no mundo, certo? Então a gente precisa proteger o que é nosso, a gente precisa proteger quem é da nossa família, né? Então é importante que você explique isso para sua família, que você converse com eles, que você diga: gente, eu tenho um assunto muito sério para falar com vocês hoje, nós temos que começar a pensar, e não é num jantar que você vai resolver isso, mas você tem que dar o primeiro passo.
Você tem que dar o pontapé inicial e dizer para as pessoas, olha, eu preciso conversar com vocês, a gente precisa pensar sobre... não, mas eu não, deixa isso para amanhã. Mas amanhã pode ser tarde, pode ser que o pai e a mãe não estejam mais, e que a gente precise pagar um inventário, e que a gente vai gastar muito mais dinheiro, nós não temos condições de fazer isso hoje. Eu preciso que vocês pelo menos me ajudem, vamos conversar, né? E principalmente, pessoal, isso é uma dica extremamente importante. Algumas pessoas até me perguntaram essa semana, como que eu vou convencer a minha família sobre isso? Porque meu pai não quer ouvir falar sobre isso. Você pode conversar com meu pai? E eu vou te dizer o seguinte, eu até posso conversar com ele, mas não é esse o caminho, é dar, é murro em ponta de faca. Se você tem irmãos e os seus irmãos de repente têm uma ideia mais avançada que a sua, talvez não saibam como fazer isso, mas pelo menos são a cabeça um pouco mais aberta, converse com eles primeiro, reúna os seus irmãos primeiro, converse com eles e junte os seus irmãos para então convidar os seus pais para uma conversa, ou junte os seus pais, os seus tios para então conversar com os seus avós, porque você já vai ter o maior problema deles é que dê briga na família, e se eles verem que a família está unida, eles talvez não vão mais ter essas objeções em tentar iniciar esse processo da holding. Tá? Então é extremamente importante que você comece pelo ponto certo. Não adianta você ficar insistindo com o seu pai, que às vezes ele vai ficar perdido e vai ser uma pressão muito grande. Ele vai pensar, mas que saco, eu não quero mais ouvir falar desse negócio, não me vem mais com esse negócio aqui. Ou desaba a chorar na tua frente, não quero ouvir falar sobre esse assunto. E você fica sem ação e pensa, meu Deus, aí você queimou a largada, certo? Você queimou a largada, não tem mais o que fazer, tá bom? Então é extremamente importante que a gente saiba a maneira de conduzir e o caminho que a gente tem que tomar para resolver esse problema, beleza? E outra coisa que eu coloquei aqui que eu acho que é extremamente importante, que alguns pais geralmente ensinam para as famílias e que eu acho que não é legal, é de que eu prefiro perder aquilo ali do que me incomodar. Eu prefiro pagar para não me incomodar. Eu pago para não me incomodar. Eu quero minha parte em dinheiro. E por muitas vezes que a gente fala isso até de brincadeira, né? Eu falo isso de brincadeira muitas vezes, mas eu já sou daquele que eu brigo até o final. Eu acho que isso é extremamente importante, a gente precisa lutar por aquilo que é nosso. Nada vem fácil. Não adianta você achar que simplesmente, eu vou aqui porque tá bom a minha vida assim, mas o poder de compra do brasileiro vai caindo, tá caindo. O que você comprava com o seu salário 10 anos atrás, você não compra mais hoje. A inflação subiu mais que seu salário, certamente. Se você ficar estagnado, o imóvel que você comprava 10, 20 anos atrás, você não compra nem um terço dele hoje. Então, se você ficar estagnado, simplesmente pensar, deixa correr, não quero me incomodar, eu pago para não me incomodar, qualquer coisa me dá um ranchinho ali dos fundos que tá bom, leva todo o terreno, para mim tá bom, eu tenho a minha casinha, já tá bom. Tudo bem, pode ser uma filosofia de vida para você, mas você já pensou se é a filosofia de vida da sua esposa, do seu marido, do seu filho? Você já pensou que seu filho pode precisar desse dinheiro para um tratamento de saúde, que pode salvar a vida dele? É extremamente sério isso, é extremamente preocupante a gente deixar a vida me levar, a gente deixar esse negócio simplesmente fluir de uma maneira natural e que nem sempre o curso natural é o curso ideal, digamos assim, certo? Então, muitas vezes, fomentar esse diálogo e tentar se esforçar, mas meu pai já disse que não quer, meus irmãos estão meio desiludidos com o negócio, não entendem, mas insista, aprenda mais um pouco, leia sobre, assista vídeos, se inscreve aqui no meu canal que tem muita coisa legal e simplesmente insista com eles, converse com eles. Se agora não deu, daqui a um mês tenta de novo, daqui a 2 meses tenta de novo. Você não vai resolver essa holding em 1 ano. Talvez sim, talvez não. Então isso é um projeto a longo prazo. Você não precisa estar numa sangria desatada e pensar, eu vou fazer mais um jantar semana que vem a gente conversa de novo. Não deixa o pensamento morrer. Mas também não precisa ficar forçando, dá um tempo para as pessoas pensarem. Porque o pior é eles acharem que, mas ele está com tanta pressa, aquele vendedor que quer te vender um negócio a pressa, porque tem alguma coisa de errado naquilo ali. Então se você quer vender essa ideia para sua família na pressa, na pressão, pode ser que eles pensem, peraí, ali tem alguma maracutaia.
principalmente se a família já tem assim uma desconfiança, tem uma rusga, enfim. Então é extremamente importante que você saiba sentir o tempo que você tem que dar para a sua família poder digerir esse assunto. É um assunto novo, é um assunto pesado, ele é denso, ele é complexo, certo? Para quem não vive isso no dia a dia, ele é complexo, é difícil de entender, é muita regrinha, muita sigla, muito imposto, muito detalhezinho. Aí se esse puxa daqui, puxa dali, como é que vai ser coisa? É muita dúvida que vem e principalmente a sensação de perda, que é o grande problema, né? Eu acho que quando a gente tem aquela sensação de que agora não é mais meu, agora eu já passei para os meus filhos, eu não tenho mais nada a ver com isso. Mas é justamente isso. Se você é o patriarca, o pai, a mãe que está me assistindo agora, pensa no legado que você vai deixar para sua família. Pensa no que você vai poder... E o legado, eu não estou falando um patrimônio gigante. Pode ser patrimônios menores, mas faça um plano de sucessão. E se a holding de repente não for o negócio mais sério para você, mas pense em fazer essa transferência ainda em vida, é muito mais barato. E você vai conseguir resolver esses problemas com os seus filhos, dialogando, conversando, e esse vai ser o grande legado que você vai deixar para eles: paz, união na família, um patrimônio preservado no nome deles. É tudo que você pode deixar. Você deixou estudo, você deixou criação, você deixou a sua marca. Isso é extremamente importante, pense nisso. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Parece clichê, mas eu vi muitas famílias que deixaram passar o tempo e que muitas vezes os próprios advogados insistiam assim: deixa aí, deixa correr, inventário não é tão difícil assim. Não é difícil, mas é oneroso. Ele é possível, mas ele é extremamente burocrático, é cansativo. Então eu não quero falar mal de ninguém, os juristas estão no direito deles, os advogados estão no direito deles, né? E claro, os advogados ganham um percentual também nisso, e tem que fazer, eles não tem que trabalhar de graça. Mas às vezes 20% de uma causa, 15% de uma causa que normalmente os advogados cobram em cima de um inventário é muito dinheiro, certo? Então ou você arruma um advogado que seja mais complacente, um pouco mais empático com você, que faça um valor mais interessante, mas a grande maioria não precisa ser, não é um compromisso que eles têm. Então você vai cair, você vai ficar na mão deles. Se você quer ficar na mão de outras pessoas, você pode encontrar pessoas boas, mas tem muita gente ruim por aí também, que está só querendo uma oportunidade para poder te passar a perna. A pessoa vai ter lábia, vai ter jeito de falar contigo, vai ter jeito de te enrolar. Então é muito perigoso isso. Então toma a frente. Se você vê que de repente seu pai está inseguro, toma a frente, vai conversar com eles. Pai, eu te ajudo, vamos junto lá na contabilidade, vamos junto lá no escritório, vamos junto no advogado, vamos junto aqui assistir as lives do Peter, vamos seguir o canal dele, vamos ver todo o conteúdo que ele tem, vamos fazer pergunta para ele. Eu respondo as perguntas com o maior prazer, me perguntem o que vocês quiserem, para mim é importantíssimo essa interação, beleza? Então simplesmente não desista, né? Não desista. Se você é o patriarca ou se você é um dos herdeiros, não desista da holding, não desista de conversar sobre isso. A holding não é para mim, mas não desista de conversar para fazer esse planejamento sucessório, por mais simples que ele seja. Muitas vezes um planejamento sucessório simples, enxuto, pode ser extremamente eficaz, extremamente eficiente, ele pode funcionar muito bem para sua família, não precisa ser uma grande estruturação. E novamente eu falo isso, quando eu falo em holding, eu não tô, o nome é bonito, sei lá, a gente fala, uma holding, já vi em novela, uma holding eram vários grupos de empresa, aqui na presidência, aquilo é novela, aqui é vida real, aqui nós somos vida real. Eu sou um exemplo disso, de holding que deu certo, que funciona, que é um bom negócio. Então aqui na vida real, a gente precisa considerar várias hipóteses. Pode ser que ela não seja a sua hipótese, mas pode ser que sim. Então convença a sua família, se esforce agora para não ter esse problema lá na frente, porque um dia você vai enfrentar esse problema. E à medida que o tempo passa, a gente vai ficando sem filtro, né? A gente vai ficando meio sem papa na língua, a gente vai ficando sem paciência, a maturidade também nos traz outra visão de mundo, né? Então, para a gente mandar a pessoa para aquele lugar, não falta muito, não precisa de muito. Então, é mais difícil ainda de você conseguir entrar num consenso, é mais difícil ainda de você conseguir unir a família, porque para mandar para aquele lugar é já no primeiro minuto, sabe? Então, às vezes, a geração mais jovem tem que encabeçar isso. E não é porque você é mais jovem que simplesmente eles vão pensar assim, mas o que piazão aí de 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos tá querendo falar aqui pra mim que eu já tenho 60, 70, tem muito mais vida que tu.
Não se deixem levar por essa arrogância, não se deixem levar por essa limitação. A pessoa que fala isso pra você, seja seu pai, mas ele tá talvez com orgulho ferido de ele não ter tido essa iniciativa, não ter feito isso pra você, mas não desista, entenda simplesmente que isso é uma limitação dessa pessoa. Não desista. Claro que tudo tem um limite, né? Você não vai simplesmente invadir o limite do que é aceitável para tua família, do que é aceitável para teus pais. Você tem que respeitar também a vontade final deles. Mas eu acho que a gente não pode desistir na primeira. A gente tem que tentar a segunda, tem que tentar a terceira, deixar passar mais um tempo. De repente, usa um exemplo de algum conhecido. Ó, tá vendo que o fulano morreu ali e teve que agora os filhos estão tudo brigando, se matando por causa de herança. Aí o pai vai pensar, e daí? Não estão nem aí para mim, eu não vou mais estar aqui mesmo. Aí você coloca pro seu pai, você fala justamente assim para ele, ó. Ah, você não vai mais estar aqui, mas então você não tá pensando na gente? Você pega ele no coração. Não tem pai que não pense no filho, não tem um pai que às vezes não fale uma besteira da boca para fora, mas quando o filho dá um chacoalhão nele, ele começa a recuar e pensa, opa, peraí, eu falei uma grande besteira, entende? Então, seja esse agente de mudança dentro da sua família, seja essa pessoa que vai simplesmente mudar, fazer essa linha sucessória, que vai planejar, que vai ajudar, e não vai ficar tudo para você. Você vai resguardar o direito dos seus irmãos, dos seus primos, você vai resguardar o direito da sua família. Mas é importante que você tenha o discernimento e que você ajude nesse processo. Tá? E que teste o seu poder de persuasão com a sua família, né? Coloque os exemplos. Fale justamente, tem famílias inteiras brigando, tem famílias que estão derretendo patrimônio, tem ali o colono que perdeu as terras justamente porque a pessoa não tinha instrução e veio um outro larápio lá, passou a lábia no cara e simplesmente, o cara, né, foi lá e enfim. Então, comprou o terreno por um preço de banana e agora é irreversível, depois que transferiu, pagou os impostos, acabou, seu patrimônio derreteu, muitas vezes nem pagou. Eu conheço a história de uma pessoa que eu tive a oportunidade de ajudar, que eu quero contar rapidão para vocês. Ele era uma pessoa extremamente simples, ele deve ter hoje 50 e pouquinhos, isso aconteceu há quase 10 anos atrás, quando a gente estava iniciando a nossa holding, tá? Eu tinha holding há 1 ano mais ou menos, mas eu estava naquele negócio e essa pessoa cruzou meu caminho por algum motivo, a gente até entrou numa negociação, enfim, eu acabei conhecendo mais a história dessa família. O marido e a esposa herdaram bens da sogra dele, ele herdou da sogra, da família da esposa, e eles tinham um lote gigantesco, que eles simplesmente caíram na mão de 3 pilantras. Primeiro foi lá, comprou uma parte da terra, desmembrou, pagou só depois do desmembramento, ficou girando, trabalhando com o dinheiro, pagou a preço de banana, levou uns 3, 4, 5 anos, sei lá, não sei ao certo. Depois que ele pagou, o terreno já valia mais que o dobro, enfim, pagou um preço de banana, pegou, escriturou, acabou-se. Aí veio um outro empresário que fez um loteamento, comprou mais um pedaço, fez um loteamento, blá blá blá. Também o cara ficou a ver navios, não sei qual foi a negociação, mas o cara ganhou um preço de banana. A primeira eu sei que foi muito barata, a segunda foi um preço de banana, uma outra fração do mesmo terreno. E aí, para completar, veio uma imobiliária no final e passou a lábia nele e simplesmente fizeram um contrato com ele. Ele, sem instrução, assinava os recibos, assinava as quitações, assinava os contratos na maior confiança daquela imobiliária e simplesmente aquela imobiliária deu o cano neles. E foi ali que eu conheci eles, né? Quando a imobiliária deu cano neles, eu pude ajudar eles, enfim, a gente conseguiu salvar uma parte do dinheiro deles. Eu não sou advogado, tá, pessoal? É muito importante deixar isso muito claro. Às vezes eu falo aqui, eu não sou advogado. Mas eu conheço, é uma pessoa próxima do bairro aqui, conheceu, pediu ajuda porque a gente tem empresa, nos conhecia, enfim, pediu ajuda, né? E a gente, por um ato de compaixão, ajudou gratuitamente, nós não ganhamos absolutamente nada com isso. Mas eu me sensibilizei tanto com a história dele, porque no fim de um terreno imenso, numa área muito valorizada, que hoje eu estimo que valeria toda a área dele, sei lá, coisa de 5, 6, 7 milhões de reais. Tá? Essa área dele hoje. E ele vendeu há menos de 10 anos atrás essa área toda, sei lá, talvez por 200, 250 mil. Tá? E o pior disso tudo, ele tem um filho adolescente. O menino tem uns 15 anos agora. Tá? Então, derreteu o patrimônio daquela criança. Né? Eu olhava para aquela criança e eu pensava, como é que as pessoas podem ser tão más? Como é que as pessoas podem ser tão ruins? Né? Em simplesmente tentar enganar as outras pessoas
para poder crescer na vida. Eu acho que isso é muito ruim, né? Então a holding, mais uma vez, você que tem esse discernimento, você que tem abertura, né? O caso daquela criança, ele hoje tem 15 anos, na época tinha 5, não tem a menor condição de poder assessorar os seus pais. Seus pais, infelizmente, cometeram esse erro e hoje é irreversível, perderam, acabou, sobrou a casa deles onde eles moram, simplesmente, né? Bem ou mal, as negociações não foram ilícitas, as pessoas ofereceram, eles acharam que o dinheiro estava de bom tamanho e simplesmente fizeram o negócio. Eu não posso dizer que foram pilantras, eles foram, mas no mínimo oportunistas eles foram, né? Então eu acho que a gente precisa ser esse agente de mudança, a gente precisa ser esse agente de transformação na vida das pessoas, tá? Seja na nossa, e se for na nossa família, meu Deus, não tem coisa mais gratificante, coisa mais com simbologia mais importante para a gente do que a gente poder transformar, né, a vida da nossa família e poder dar segurança, tranquilidade e tudo mais para a nossa família, poder ter uma vida minimamente mais saudável, mais feliz e preservar principalmente aquilo que é nosso, tá? Aquilo que principalmente é nosso, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Eu basicamente hoje quis falar para vocês e dar alguns insights de como vocês podem convencer a família, como que vocês podem, para que vocês não desistam de conversar com a família. Se vocês quiserem tirar dúvidas, me chamem, tá? Aproveitem, me chama no direct, me chama no WhatsApp, para quem tem o meu WhatsApp, na página do Facebook, me mandem no Messenger, no YouTube, deixa nos comentários, eu vou respondendo todos vocês, tá? Porque realmente é extremamente importante que a gente desperte a consciência de que talvez, espera aí, se não tem ninguém na minha família fazendo isso, se preocupando com isso, talvez essa pessoa seja eu, né? Então por isso que eu digo assim, esse é o teu chamado, esse é o chamado que a gente às vezes recebe e que muitas vezes a gente pensa, mas por que eu vou me desgastar se eu tenho vou ganhar a mesma quantidade dos outros? Porque se você não se desgastar, talvez ninguém vai ganhar nada, tá? Então pense nisso. É extremamente importante que você se movimente, que você tente buscar isso, que você busque assessoria, busque conhecimento e não deixe para resolver o problema quando ele já aconteceu. A holding, ela pode evitar problemas para você, ela pode simplesmente tirar os problemas antes mesmo deles existirem, tá? Então ela é uma oportunidade extremamente importante e ela tá, na sua mão, tá bom? Então é isso aí, pessoal, vou encerrando por hoje, me mandem as perguntas que sexta-feira tem mais live às 19 horas também, tá bom? Valeu, pessoal, beijão, um abraço para todo mundo e vamos nos falando. Tchau, tchau!